Meus amores, mais um episódio do VQMcast, nosso podcast do Visualiza que é Mídia. Curte, compartilhe e mande lá para os seus amigos e se inscreva no nosso canal. O YouTube é VQM Oficial, Visualiza que é Mídia. E agora vamos receber eles, né? Meu digníssimo esposo, tio Fito, e, lógico, nosso convidado da noite, com muita honra. Vamos ter o prazer de receber aqui no podcast, Pablo César. Não podemos deixar de agradecer nossos colaboradores. Acompanha aí. E, lógico, né, é uma honra enorme estar aqui com o Pablo César, nosso entrevistado. E, lógico, tio Fito, que está nos acompanhando. Para quem não sabe, meu digníssimo esposo. Oi, nós. Estamos aqui, né? Lógico, né, gente? Estamos com uma história maravilhosa que é do Pablo César. E aí, meu garoto, tudo bem com você? Tudo bem. Ele é... Voz do locutor. Voz do locutor. Tudo jóia? Tudo jóia. Que bom. Muito obrigado pelo carinho, ter aceito o nosso convite. Parabéns, a sua história é linda. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai amar. Legal, estou bem feliz. Quero agradecer a todos vocês. Vou poder contribuir de alguma forma com o podcast, né, falando um pouco da minha vida, trocando experiência nesse boteco aqui na minha casa, né? Tá. E, ó, esse boteco tá bom, viu, gente? Vamos brindar logo, né? Vamos começar com um brinde, ó. Saúde. Saúde pra gente, né? Aí, ó, gente, agora dizem que tem que beber assim que brindar, né? É verdade. Eu bebi. Tem que beber, pois é, tem que beber. Então, meus amores, tio Fito, faça as honras da casa aí. Vamos aí, me conte. Tchela, falar de Pablo, né, para mim é muito bom. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Já disse em um outro episódio que nós fizemos e ele teve uma participação. E assim, eu conheço a história dele. Ele me falou uma história de garra, uma história de acreditar, certo? Uma história de perseverança. E eu sei um pouquinho de cada situação que ele fez. E nós vamos estar aqui debatendo essas ações para que pessoas que vão estar assistindo possam entender que não acontece do dia para a noite, né? A gente, para alcançar o que nós temos interesse em alcançar, o que nós temos vontade, Pablo, a gente tem que fazer o que você fez. É um degrau após o outro, né? É viver um dia após o outro, e como se esse dia fosse realmente o único. A gente vive hoje bem, amanhã a gente vai viver bem, e se Deus permitir que a gente viva 100 anos, nós vamos viver 100 anos bem, vivendo um após o outro. Mas aí dentro de todo esse processo que a gente já teve oportunidade de falar, você já me contou várias ações da sua vida, existem várias ações interessantes. Por exemplo, você desde muito novo, muito estudioso, e você chegou às Forças Armadas, você foi oficial do Exército, né? Fala um pouquinho para a gente aí como foi estar dentro do Exército, o que é que isso mudou na sua vida, e depois a gente vai trocar mais informações para que as pessoas possam entender. O tio Fito acabou de perguntar. Tio Fito, ele foi cirúrgico, né? Foi cirúrgico. Já começou por uma parte bem importante da minha vida, né? Que foi a parte do CPOR, que é o curso preparatório de oficiais da reserva. Então, eu ingressei nas Forças Armadas pelo CPOR, né, que até hoje eu faço parte, né, da organização. Então, eu arrumo o tempo, né? Minha esposa fica falando, como é que você tem tanto tempo, né? Eu arrumo o tempo, eu tenho algumas reuniões, eu faço parte ainda da diretoria da associação da ORE, né, que é a Associação dos Oficiais da Reserva do CPOR do Recife. Então, eu continuo atuando, né, de uma outra forma agora, dentro do Exército. Então, foi um momento bem importante para mim, onde a gente aprendeu desde a disciplina, mas um mundo novo para mim, entender um pouco o que é as Forças Armadas, entender o quanto essa turma estuda, é estudiosa, né, estuda muito, né, não é só correr na rua. Eu acho que as pessoas pensam que é só isso, né? É só cuidar do corpo e correr, não. É uma turma muito preparada, então me deu uma base, né, além da minha educação familiar, do desenvolvimento e do que eu queria para a minha vida, né?
para eu chegar onde eu queria, eu teria que ter esforço, dedicação, determinação, não desistir. Eu acho que lá no primeiro episódio a gente falou muito sobre isso, né? Não desistir, e aí tomar um rumo, né? Escolher o caminho que você quer tomar e ir em frente. Então, essa passagem pelas Forças Armadas, ela não saiu de dentro de mim. Então, até hoje eu continuo, tenho reuniões com a associação em prol das pessoas que se formam lá dentro do CPOR, saem para a sociedade e o que é que a gente pode fazer para auxiliar nessa tomada de decisão. Acho que é isso, é essa diretoria que eu faço parte. A gente tem muitas reuniões voltadas para o jovem, para essa turma que sai como oficial do Exército, não engaja, né? E daí para frente, o que é que ele pensa da vida, o que é que ele quer fazer. Então, resumidamente, né, fazendo um overview aí dessa passagem pelo CPOR, foi bem importante para mim nesse aspecto. Interessante. E, geralmente, quando um jovem ingressa nas Forças Armadas ou na polícia, qualquer que seja ela, geralmente vem porque o pai ou alguém da família esteve lá. Você teve esse processo com você ou você foi a ovelha... Foi a ovelha negra. Foi até engraçado, né? Que meu pai não queria, tá? Ele achou que eu, de alguma forma, eu iria desvirtuar da faculdade. Então, eu iria seguir nesse caminho e na cabeça dele, né? Meu pai é um cara bem estudioso também, foi diretor da Petrobras, tem mestrado, atua no terceiro setor, escreveu um livro, então é um cara que tem uma história muito bonita, né? De onde ele veio. Pode ser o próximo podcast, né? Olha, você que é a família toda, peraí, eu vou ter que cobrar. Né? Bons assuntos, vou ter que cobrar, né? Bons né? assuntos, né? A gente não pode perder. Ter que cobrar, né? Então tá explicado aí sua determinação, né? E claro, sonho e coragem, né? As coisas a gente tem que sonhar, tem que ter coragem e determinação. Também vem de família, tá no sangue. Verdade. E eu fico bem... Acho bem interessante a gente estar falando sobre isso, né? Não é esse podcast, mais parece a gente tomando uma cerveja no boteco, como sempre, né? Estamos no boteco, cerveja no boteco, né? Não pode. Tio Fito agora tá magro, né? Tá tomando cerveja. Não pode faltar. Depois eu vou contar para vocês por que não pode faltar cerveja aqui. Não, tia, aí a gente falando sobre isso, né? E ele contou para você também uma história sobre uma viagem e tal. E aí, como é que foi? Que eu não estou sabendo dessa história da viagem, eu não sei. Como é que... Não sei, não. Esse garoto é muito jovem, né? Ele está muito velho, né? Não, vou corrigir. Ele está muito velho, esse garoto. Pois é, tio Pablo, a gente já conversou com ele algumas vezes, né? E também tive a oportunidade de saber um pouquinho da história dele. E uma parte é que você fez um intercâmbio muito novo, né? No Canadá. Eu queria saber como é que foi essa experiência para nós motivarmos mais pessoas, né? Os jovens, como você acabou de falar, como você era jovem. Quando você era jovem, tá vendo aí, Tá me chamando de velho. Não, mas que é muito importante, né? Para o crescimento de uma pessoa, se realmente participar de um intercâmbio, né? Na verdade, eu já estava trabalhando, eu estava em São Paulo, eu acredito. Eu estava tocando uma operação da Ambev lá em São Paulo e existia a necessidade, né? Por volta de São Paulo ser a capital do mundo, né, de eu receber muitas pessoas de outros países, né, nessa operação, de ter um inglês fluente, né, se preparar. Acho que às vezes a gente pensa que essa língua, né, essa segunda língua que a gente teria, seria algo que não é para agora ou não leva a sério, mas quando você está no mercado de trabalho e você sente a necessidade, você vê o quanto você perdeu tempo. E a companhia Ambev, na época, não era empresário ainda, trabalhava na Ambev, ela foi muito legal comigo, né? Me deu esse tempo para que eu saísse da companhia, fosse estudar inglês, fui para Toronto, fazer um intercâmbio na ILSC, conhecer um outro mundo, uma outra língua de verdade, ter uma imersão, né? Morei... O Fito está me olhando, eu não vou contar a história da Miguela, não, Fito. Vai contar, então, não vou contar, não. Então, ter essa experiência de viver de verdade, não simplesmente ir fazer uma viagem, conhecer alguns países, alguns lugares como se fosse um turista, mas ter uma imersão nesse país, aprender essa língua, conviver com as pessoas de lá. Então, a casa que eu morei, a minha mãe, né, que era considerada lá, era uma filipina. Então, ela morava muitos anos no Canadá, ela era uma professora aposentada, a Miguela, e ela foi... Não vou contar. Então, ela foi uma pessoa fundamental para mim.
O quanto foi desesperador nos primeiros 15 dias, né? Porque você chega achando que sabe, né? É o inteligente da turma. Você sabe tudo, saiu do Brasil com inglês fluente. Você chega lá, você vai entender, né? Que é tipo o Brasil. Você chega no Nordeste, tem um nordestês. Você chega no Rio Grande do Sul, tem o dialeto ali, todo mundo fala a língua, né? Chega no Ceará é bem famoso. É a mesma coisa. Até se adaptar ao processo. É a mesma coisa. Você não demorou muito? Demorei um pouco. Mas é interessante, né? A mudança que você teve. Por exemplo, você estava no Exército, aí você não engajou, aí você veio para a vida civil, e aí foi direto para a Ambev ou teve uma outra... Antes da Ambev, teve alguma outra ação que você... Na verdade, eu estava estagiando, né? Quando eu falei no início dessa questão dessa saída, né, você é um oficial do Exército, então você está num oficialato, e, de repente, você saiu e você pensa, eu vou fazer o quê agora? Justamente isso que a gente debate muito na associação. Essa saída. E quando você sai, né, daquilo que você está há tanto tempo fazendo, uma remuneração alta, e você vai para o mercado de trabalho, você vê que aquilo que você fazia te ajuda, te dá algumas habilidades, mas você teria que começar novamente, ter um start novamente. Então, eu tive uma ajuda, eu trabalhei na Bombril. Foi uma empresa fundamental também na minha vida, onde eu encontrei pessoas que me ajudaram a encontrar esse caminho de onde eu queria. Onde eu queria me situar, trazer um pouco da minha experiência de fora para dentro da companhia. E aí, dali, eu conheci a Ambev. Participei de um processo seletivo longo, achei que não ia entrar. Entrei e a minha história na companhia tem 10, 12 anos. Até ser empreendedor, até ser empresário, começou ali. No CDD Olinda, em Pernambuco. Então, de lá para frente, de lá em seguida, foi Pernambuco, São Paulo, Belém, depois teve Brasília já, o meu sócio, então eu rodei bastante. E agora eu não saio mais de Eunápolis, né? É isso. Então, tio Pablo, dentro da Ambev, né? Quais foram os estágios que você foi participando e aprendendo para chegar aí ao grande estágio da sua vida? Então, na companhia, como eu falei, eu comecei em Pernambuco, no CDD Olinda. Pelo financeiro, a minha formação inicialmente é financeira. Eu sou contador, tenho alguns MBAs em logística. Estava concluindo meu mestrado em gestão empresarial até chegar em Eunápolis. Hoje está trancado, né? Você estuda, hein, rapaz? Tudo. A dissertação... Ele estudou. Por isso que a gente não fez nem apresentação, né? Porque é tanta coisa para falar da criatura... Até a dissertação. O mestrado, onde a dissertação está inconclusa, mas é uma das coisas que eu quero ainda concluir aqui em Eunápolis. Então, acho que a maior experiência é quando você sai da sua terra, do seu lugar, da sua casa, onde você tem esse ciclo de amizade, que você conhece todo mundo, você está há muito tempo naquela operação, então é fácil lidar o dia a dia. Eu acho que depois do financeiro, eu fui para a logística de Recife, eu fui direto para São Paulo. Lá, de fato, foi o meu maior desafio. Era o maior CDD da América Latina, então, uma operação muito grande. E aí foi aí que abriu os olhos mesmo, de fato, para se preparar, entender um pouco, sair do seu mundinho, estar no outro, estar num ambiente competitivo, com muita gente preparada. A companhia, ela é um celeiro de talentos mesmo, né? É fato isso. Então, independente de ser empresário, eu tenho um amor muito grande pela companhia, pela Ambev. Então, é algo que não sai da minha vida, né? Então, ela pagou a minha faculdade, ela pagou o meu MBA em company. Então, é uma companhia que eu tenho no meu coração, é parte da minha vida e da minha família. Então, São Paulo, de fato, foi o caminho onde eu trilhei, onde foi o meu maior desafio, foi onde eu pensei, agora eu tenho que colocar minhas habilidades todas para fora, para para entregar os resultados, para desenvolver pessoas. O líder sem o time não é ninguém. O objetivo é ter um time que seja espelho do líder, e aí a gente faz essa alusão com o Exército. O Exército fala muito isso, que o líder é espelho da tropa, né? E a gente fala muito na companhia, o líder, os funcionários é espelho do líder, né? Então, se você é aquele cara que acorda cedo, está lá todos os dias, dando o exemplo, a gente fala na companhia que a gente gasta
o tanque reserva e gasta a sola de sapato. Então, boa. É isso. E isso que você está falando, Pablo, realmente é muito interessante. Até para o jovem que está hoje, que vai ver esse podcast, que vai acompanhar até o final, isso que é interessante acompanhar até o final, para ver o desenrolar da história e ver aquilo que nós falamos no início, né, sobre degrau por degrau. Você falando da companhia, eu posso falar para você também com propriedade. Eu trabalhei 11 anos na Brahma. Eu trabalhei 7 anos na Brahma. Iniciei na Coca-Cola. Também fiz um concurso para poder entrar na Coca-Cola na época. Aqui na Bahia, pertencia ao grupo econômico, a Coca-Cola aqui. Então, eu tinha que se fazer concurso para entrar. Eu fiz, trabalhei 4 anos, fechou aqui. Aí foi para Porto Seguro, eu não queria ir. Acabei entrando na Brahma, fiquei mais 7 anos na Brahma. Mas dentro do que você falou aí, a gente percebe só uma situação, que é o que se comenta hoje, que se fala muito hoje para os jovens. Tudo o que você quer fazer, ele está embasado em conhecimento. Você falou em MBA, aí você falou em intercâmbio, mas a tia Edna. Aí eu, como participei lá, eu vi a criação da Ambev e até então a gente via quantos cursos que eram disponibilizados dentro da companhia para você poder fazer. Na própria Coca-Cola também, quando eu fui selecionado para trabalhar na Coca-Cola, eu fiquei 6 meses, né? Eu fiquei durante 6 meses treinando e conhecendo todas as distribuidoras que a Coca-Cola tinha, porque eu ia ocupar uma vaga que eu precisava me comunicar com todas as pessoas. Então, eles tinham o prazer de colocar você para conhecer todo mundo, porque a comunicação se tornaria mais fácil. Então, o conhecimento, ele é e sempre foi a base de tudo. E hoje, muitos jovens ou muitas pessoas que talvez não sejam jovens, porque você pode mudar, você pode até nem mudar o teu passado, mas você pode fazer um presente e um futuro muito diferente, dependendo do grau de conhecimento que você vem adquirir a partir de hoje. A gente falou dentro do podcast anterior que o momento de começar é o agora. Não foi ontem, nem vai ser amanhã. O momento é agora. E eu acho que isso está faltando em muitas pessoas. Buscar o conhecimento, buscar se inteirar mais do que está acontecendo e ver uma vida melhor, poder viver uma vida melhor. E aí isso é o que eu tenho muito comentado com a tia Edna. Por isso que a gente resolveu entrar nessa era do podcast, que está hoje abraçando, em todas as regiões, em todo o mundo. O podcast está sendo bem difundido para trazer o quê? Trazer conhecimento. E para a gente aqui está sendo uma honra, mais uma vez falando, uma honra participar com você, um cara que tem uma vida brilhante e que tem muita história para contar. Espero que possa, espero que possa assim abrir a mente de várias pessoas para que possam também buscar os seus ideais e conseguir as suas vitórias. A gente tem que pensar que na vida nada é por acaso também, né, tio Fito? Eu já estou falando de espiritualidade já. Isso aí, então a gente tem sorte de ter pessoas na nossa vida, né? Então, e ter a humildade de reconhecer essas pessoas que foram importantes para você, né? Você é o conjunto das pessoas que você convive, né? É uma escolha, né? O que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar e qual caminho a gente quer trilhar, né? Eu tive sorte pela companhia, eu tive muitas pessoas, muitos líderes bacana, pessoas que me ajudaram pessoalmente e que me orientaram quanto ao caminho a ser tomado. O meu sócio, que é o seu Gui, ele foi o cara com o qual eu trabalhei na saída da companhia. Eu era executivo das contas dele com a Ambev e ele foi um cara sensacional. De entender a cabeça daquele cara ali também é complicado. Já pode ser um podcast. Ave Maria. Então, assim, tem 1 trilhão de coisas na cabeça, tem diversos negócios, e sabe, tem foco e conhece um a um no detalhe. Então, quando a gente fala a gente tem que estudar, tem que se preparar, mas o conhecimento adquirido, ele é um conhecimento que não pode ser colocado de lado, né? Que é a vivência. Eu acho que quando você consegue... Tio Fito, eu sei que ele lê muito. É isso aí. É um cara que lê muito. Então, isso é importante, porque você começa a fazer um balanço, né, do que você vive, do conhecimento adquirido, com o conhecimento intelectual, né, que você está adquirindo ali com o que você está estudando. Né? Eu falo muito isso lá na companhia, para todo mundo. Hoje em dia está muito mais fácil o acesso. Né? Verdade.
Então, antigamente a gente tinha 3, 4 faculdades, hoje você faz o EAD, hoje você quer aprender um curso de Excel, você coloca no YouTube, ele já te ensina a fazer a fórmula. Antigamente era muito raiz, né? Com certeza. Era tentativa e erro, né? Só tentativa e erros, né? Então hoje é muito a questão de querer, né? Eu acho que é o querer. O quanto você quiser buscar, você vai ser do tamanho do quanto você quer. É isso que eu falo muito lá na companhia. Mas como você falou de muitos erros, né? E eu acho que, lógico, né? Com os erros. Eu acho que tem muitos, todos nós temos, né? Mas são os erros que nos fortalecem e que também faz a gente acreditar que a gente pode ser, além de crescer, ser mais forte, a gente também pode mudar. Então, eu queria que você falasse só um erro, não são vários, não. Só um erro que você fez, que talvez hoje você mudaria, ou que talvez você não quiser contar o erro, mas você dá mais uma dica aí, para que a pessoa se estabeleça na vida comercial, né? Porque a vida espiritual a gente precisa realmente buscar sempre a Deus, porque acho que tem que andar junto. Eu acho não, tenho certeza. Então me ajude aí. Fala um erro. Eu acho que no início eu era muito workaholic. Então, eu acho que a gente tem que ter esse balanço do quanto você quer, do quanto você trabalha. Você quer trabalhar 15, 16, 17, 18 horas. Eu sempre fui esse cara muito pilhado. E você ter um pouco desse balanço, né, da sua vida pessoal, de levar meu filho no colégio. Tenho 2 filhas. Dificilmente eu fiz isso anteriormente com elas. Hoje eu tenho essa oportunidade de almoçar com meu filho, de fazer uma tarefa com ele na hora que eu chegar. Então eu acho que se eu tiver que elencar uma coisa que eu poderia ter equilibrado, é um pouco essa velocidade da vida pessoal, da vida profissional, equilibrando com a vida pessoal. Eu acho que é isso que eu encontrei aqui em Eunápolis. Eu trabalho muito. Né? Minha mulher fica falando, meu Deus, ele já vai fazer outra coisa, agora você está no distrito industrial. Eu digo, calma. Eu acho que assim, tem coisas que te motivam, te deixa feliz. Você não pode deixar essa chama apagar. Mas aí você tem que conseguir equilibrar um pouco essa tua vida pessoal para que essa balança ela esteja pendendo para os 2 lados, vamos colocar assim, não esteja só um lado mais que o outro. Então, eu acho que se eu tivesse tido essa habilidade antes, eu teria caminhado bem por alguns conflitos, vamos colocar assim. Então, o que te motiva, né, estar sempre trabalhando, procurando algo novo e criando também. Isso. Tia Edna é danada. Não, é isso que te motiva, né? É isso que me motiva. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade, de sempre estar olhando além, né? Que o Fito sabe disso. Dá quase um podcast aí, o próximo para falar de negócios, né? Negócios, né? Falar de negócios. Mas essa caminhada que você falou aí, e não falou do seu erro, né? Que é bom frisar que você não falou do seu erro. Ele não quis falar. Não falou. Não, ele deu uma volta. Ele foi lá no Recife. Mas que bom. Minha mulher está olhando ali de longe, ela já sabe, ela já concordou. Tia Marcela, não fica com raiva. Mas o que a gente pode entender sobre? Eu vou falar um pouco, né, dentro de uma vida pessoal aqui. Você falou empilhado. A gente até 10, 12 anos atrás, a gente vivia também nesse processo de estar pilhado. Não que hoje a gente trabalhe pouco. A gente trabalha muito hoje. Só que o muito que a gente trabalha hoje, a gente é pouco olhando em relação ao que a gente fazia. Só que hoje a gente mescla. O nosso trabalho hoje ele é quase que um lazer. Ele acaba sendo mais leve porque ele é quase que um lazer. Há 10, 12 anos atrás, a gente tinha uma responsabilidade muito grande e a gente fazia muitas coisas. A gente trabalhava com eventos e dentro da região aqui, eu falo região assim, o norte de Minas, o Espírito Santo, a Bahia praticamente toda, a gente dominava isso aqui na área de eventos. Então a gente fazia e era uma responsabilidade porque você trabalhava com o sonho de pessoas. Você ia fazer o aniversário, por exemplo, fazer o aniversário de Joãozinho. E aí a gente criava um tema e você depositava a tua confiança em nosso trabalho. Então nunca que a gente poderia tirar o sonho de Joãozinho de ser realizado com aquele evento.
Então, a gente tinha esse processo com a gente. E aquilo era um trabalho praticamente de 24 horas. Tinha vezes que a gente trabalhava 3, 4 dias sem dormir. Eu falo dormir assim, deitar, dormir 6 horas. Na semana das crianças. Aí dormir 1 hora, 2 horas, entendeu? Mas aí existe um momento essa é a determinação que você mesmo. tem que falar. O que você falou que você encontrou aqui em Eunápolis, você tem que falar para você mesmo. Fala, isso aqui vai me levar em que local? Para que direção que eu estou indo? Porque a gente consegue ver várias pessoas aí que, às vezes, quando vai acordar, está com 60, 65, e aí a mocidade já passou, não vai conseguir usufruir até do que construiu até aquele momento, não vai conseguir usufruir. E eu acho que as pessoas têm que mesclar realmente. Você tem que ser focado, você tem que ter a vontade de você fazer, né? Você tem que ter as ideias, a criatividade, você não pode deixar o para amanhã, mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que mesclar para que você possa ter uma vida saudável familiar, né? E também ter sucesso nos negócios. Hoje, eu posso falar que a gente hoje tem sucesso nos negócios e tem uma vida familiar bem agradável. A gente passeia muito, a gente viaja muito, eu tenho minha função, o meu trabalho. Dentro do meu trabalho, disponibilizo um tempo também para fazer o trabalho com a tia Edna, para ajudá-la dentro do que ela pode ser feito, né? Dentro do trabalho dela. E aí a gente conseguiu mesclar isso. Então é muito interessante. Foco, determinação, mas também família. Porque se você não tiver a base, você não vai trilhar. Saber onde quer chegar, né? E aí você chegou em Eunápolis. Nunca mais saiu daqui. Bebeu dessa água, meu filho. Né? Dessas águas também não sai daqui, não. É verdade. No início, minha mulher até disse assim, a gente não vai... Eu tenho casa em Recife, né? Então ela disse, não, a gente mora em Recife e a gente estamos em Eunápolis. Não. E você me apresentou Recife. Moro em Eunápolis. Já tem um podcast aí pra gente contar aquela história, hein? Aquela história do vinho, hein? Meu Deus do céu, essa pessoa sabe tudo. Pois é, então, tio Pablo, para vir para cá, né, para ter toda essa história novamente aqui em Eunápolis, quanto tempo você já está aqui? Eu estou aqui há 3 anos e foi bem engraçado, né? Eu lembro que eu estava em Recife, eu tinha acabado de chegar de viagem, eu acho. Aí o meu sócio me chamou, é o seu Gui, que você conheceu, né? Gente boa, adorei ter conhecido o seu Gui. Isso, olha, tem uma notícia boa e uma mais ou menos. Vamos na boa, né? A boa é que vamos ter uma nova revenda, tal. Quero você de sócio. Eu digo, e qual é a mais ou menos? Um dos 3 tem que morar lá, né? Então, um já mora em Belém, um mora em Recife. Eu digo, já entendi o recado, né? Vou morar lá. Conhecia Porto Seguro, mas não conhecia Eunápolis. Sabia que tinha uma operação da Ambev, na época, que era o CDC Eunápolis. Era assim que era conhecida a operação. E aí foi bem interessante. Conheci o Gentil, que era o antigo dono da revenda, um cara que eu gosto muito. Eu chamo ele de professor. Meu professor, não me abandone, né? Eu digo isso para ele, que ele agora só quer saber de Teixeira de Freitas. Isso aí, é verdade, é verdade. Então, foi um cara que me ajudou bastante na chegada. Então, passou bastante experiência e eu acho que é muito importante a gente ter essa humildade de dizer, peraí, né? Vamos entender um pouco. Se o cara está tanto tempo aqui, vamos fazer uma parceria. Então, ele vendeu a revenda para a gente. Nós 3 abraçamos esse projeto, né? Na época, quando a gente chegou aqui, a gente viu o desafio de chegar aqui, mas com uma oportunidade gigante, né, de fazer algo bem espetacular. É assim que a gente pensa, essa região aqui. Algo de fazer bem espetacular. E eu cheguei a morar 3 meses no Hotel do Brito, ali, conheci o Britão lá, o Porto Nápoles, né? Também Gente finíssima. Maravilhosa. Muito engraçado, fui tomar uma lá Cheguei lá, toda vez que eu chegava no freezer dele, ele vai lembrar disso. Só tinha 2 latinhas de Skol. Eu falei, pô, tem pouca cerveja no hotel, né? Vou pegar 2 amanhã, ele vai preencher, né? No outro dia, 2 de novo. Tirei as outras 2 de novo, ele vai lembrar disso, que todas as vezes que eu chego no hotel dele, tem uma geladeira que eu olho para ela e se não tiver 50% de Shell, eu fico triste.
E aí chegou o dia que eu disse, duas latinhas não dá nem para mim, eu estou sozinho, estou longe da minha família, longe da minha mulher, pelo menos eu quero tomar uma cerveja aqui, olhando a piscina, né? Pelo menos 3. Pelo menos 3. E aí conheci o Brito, na verdade eu conheci o filho dele, que era o antigo dono do Taberna 64, né, que fez o Ítalo, né? E não sabia que o Ítalo era filho dele, né? Já tinha tido uma interação bacana com o Ítalo, achei um ambiente sensacional, que hoje é do Maicon, né? Assim, caramba, véio, que lugar bacana, né? Tal. No dia, eu acho que marquei uma conversa com ele para entender porque eu não conseguia beber, né? Caladinho, né? Na humildade, né? E aí o filho dele passou, eu falando com ele, Pablo, tal, a gente começou a conversar, a gente teve uma conversa bem bacana, e daí para frente o hotel começou a ter cerveja. Começou a ter cerveja, comecei a ficar feliz, morei 3 meses no hotel dele até... Aí começou a tomar mais cerveja, 3 meses Bastante lá. agora, bastante. Ficou 3 meses lá. 3 meses morando no hotel do Brito, até vim para essa casa para eu poder trazer minha família, né? Então, estava morando no hotel, mas querem estruturar para trazer minhas filhas, trazer o João, trazer a Marcela. Para a gente, de fato, como família, estarmos juntos, não fazia sentido. Eu passava 15 dias aqui, 3 dias em Recife. 15 dias aqui, 3 dias em Recife. Então, não fazia sentido. Mas tudo deu certo, encontrei pessoas bacanas, a cidade é sensacional, fiz muitas amizades. Eu moro há 3 anos, mas parece que eu moro há 50. É, verdade. Então, as pessoas que eu conheci... Tudo com acolhedor, né? Muito, e cada pessoa com história de vida muito bacana, muito interessante. E você toma um pouco disso para você, né? Olha a história do cara. Eu não vou citar nome, porque senão eu posso causar né, ciúme, um choque diplomático aqui entre as pessoas. Todo né? mundo é muito ciumento aqui em Eunápolis, viu? Mas tive muita sorte. Você falou em choque aí, eu ia te fazer uma pergunta, mais lá para frente, mas vou fazer agora. Você só quer... Não, você quer poder colocar fogo no parquinho. Não, coisa leve, é coisa leve. Você veio de uma capital, a gente teve o prazer de conhecer agora, até ter o convite. Né? Um abraço aqui ao pessoal de Recife, pessoas que são bem receptivas. E como é o nome do nosso amigo lá de Recife, lá, o guia turístico que a gente conheceu lá? Você lembra o nome dele? Acho que era só Marconi. Não é Marconi, não. Eu esqueci o nome dele. Não estou lembrando o seu nome aqui, mas o recado vai para você. Obrigado pelo carinho que você nos tratou aí em Recife. E deixo aqui o meu abraço a você. Aí você veio de uma capital e veio para uma cidade do interior. Eunápolis, embora Eunápolis seja uma cidade grande, eu sou apaixonado por Eunápolis. Vim também de uma capital, vim de Salvador e não troco aqui por lugar nenhum. Eu adoro Eunápolis. Mas houve aquele choque de cultura, você sentiu dificuldade, né? Mas a força de vontade, o querer crescer, falou mais alto. Como é que foi a chegada aqui até você se adaptar, já que hoje você fala que não sai daqui mais de jeito nenhum? Verdade. A chegada ela foi difícil, né? Eu acho que não pela estrutura da cidade, que ela é uma cidade grande. Eu sempre pensei como é que Eunápolis, né, geograficamente, onde ela se coloca, onde ela está, não está hoje no patamar que ela deveria estar. Deveria mesmo. Então, eu acredito muito que Eunápolis vai chegar a ser referência, a tomar o local que ela deveria estar. O que me chamou mais atenção nessa mudança quando você chega num local onde você não conhece ninguém, né? E como eu morei em muitas cidades, cada local tem um pouco da sua cultura, né? Não só na fala, mas no jeito, na forma de se colocar, na forma de falar. Então, eu cheguei aqui mais para entender como eram as pessoas, mas para aprender. E quando a gente faz um balanço, né, da capital, para uma cidade como Eunápolis, ela não deixa nada a desejar, a não ser não ter um shopping. Né? Olha, Tiago não gostou, né? Eu imagino Tiago não gostou. Marcela gostou dessa ideia também. Mas não deixa nada a desejar. Então, tem excelentes colégios. A gente está aqui a 30, 40 minutos das maiores praias, onde o mundo todo quer estar aqui. O público é muito acolhedor. Você consegue aqui andar na rua,
colocar teu filho para andar na rua, coisa que numa capital você não consegue mais, porque o medo é muito mais câmera, né? Você olhar as câmeras, quem está tocando na porta realmente é o cara do iFood ou é um ladrão? Eu acho que a gente está num lugar privilegiado, assim que eu vejo, Eunápolis. Estamos num lugar privilegiado onde a gente ainda consegue ter uma qualidade de vida. Então, o choque da chegada era muito mais aquela aceleração para você não deixar de acelerar, mas agora dizer assim, dá para viver bem, dá para conviver com a família, dá para ter momentos em família, dá para fazer bons amigos, dá para fazer bons negócios, dá para fazer um monte de coisa. Então, quando eu vejo Eunápolis como possibilidades. Então, se a gente analisar capital e Eunápolis, tem o quê? 130 mil habitantes aqui? 130, 140 mil? O último censo deu 110, o último censo. Mas eu vejo Eunápolis com mais de 130 mil então, Eunápolis, Porto Seguro, Arraial, Trancoso, Caraíva. Você pega toda essa região, Barrolândia, lá em cima. Eu rodo bastante, eu faço muita rota aqui. Então, é um campo de oportunidade com gente, com pessoas sensacionais. Pô. Então, eu não consigo ver dificuldade, consigo ver oportunidade. Eu vejo também nesse processo. Eu sempre falo, nós temos aqui a Costa do Descobrimento, são 8 municípios. Aproximadamente nos 8 municípios, a gente deve ter mais de 500 mil de habitantes. Nos 8 municípios. Então, nós temos aqui 130 em Eunápolis, mais uns 160 em Porto Seguro, aí vem Cabralha, Belmonte, é uma região muito pujante. Eu vejo também várias oportunidades. E o jovem, eu fiz essa questão para você sobre o processo do choque de cultura, porque, às vezes, o jovem pensa que Eunápolis não traz oportunidade. E aí, imagina sair daqui para ir para um outro local, e tal qual você, eu penso também da mesma forma. Hoje, uma região nossa, porque eu vejo Eunápolis central na nossa região, e as oportunidades que nós temos a partir de Eunápolis, elas são muito maiores do que qualquer lugar que às vezes você possa estar aqui. Isso em qualquer segmento. Eunápolis vai bem na tecnologia, tem um pessoal que trabalha dentro desse processo. Eunápolis tem grandes empresas se instalando dentro de Eunápolis hoje. Eunápolis tem portas para você abrir inúmeras. Se você olhar para o que tem aqui hoje, para o que precisa ter, grandes franquias. Aqui são superáveis, né? Eles têm um comércio dedicados também, as empresas todas aqui de Eunápolis se dedicam. Então eu fico muito feliz também de você falar. Vou falar posso falar como presidente do Distrito Industrial de Eunápolis. Conheci empresários fantásticos. Então, com histórias e com negócios fantásticos. Então, quando você olha o Distrito Industrial de Eunápolis, e é triste olhar isso é uma crítica. Já fizemos visitas em Salvador, ao vice-governador na época. A prefeita atualmente ela ajudou como pôde o distrito, mas o olhar do distrito, de olhar o que tem lá, na hora que alguém conhecer, entrar, visitar o distrito de Eunápolis, visitar a história, as empresas que estão lá, desde posso falar de Dona Clélia, do trabalho que ela faz com artesanato, né, artesã, mãe, né, de uma família, mãe, a mulher de família, até outras empresas que estão lá, que eu vou permitir não falar, porque para não ter problema, né? Mas é triste de não ver um olhar diferente para as coisas que estão acontecendo lá. A gente tem um distrito que geograficamente é privilegiado, quando a gente olha onde está instalado, né? Na beira da BR, né? Acesso super facilitado, né? Com empresas importantes lá dentro, que poderiam ter outras empresas mais importantes, tão quanto importantes quanto as que já existem lá, né? E falta um olhar diferente para lá. Falta, e aí a minha crítica é ao governo do Estado mesmo. Eu faço parte de um grupo de presidentes de distritos industriais. Por isso que você fez essa causa e toda. É a mesma coisa, todos falam a mesma coisa. Então,
trazendo a história para Eunápolis, que do qual eu sou o presidente do distrito, é muito triste a condição que o distrito industrial se encontra. Então, é uma outra coisa que eu compartilho. Eu digo sempre assim, eu sou o presidente no organograma, mas no dia a dia é uma cooperação só, todos participam, todos fazem reunião, todos querem o melhor, todos querem que, de fato, o comércio, né, as indústrias, elas, de fato, elas gerem, a gente falou sobre empreendedorismo, gerem dividendos, para o Estado, para o município, né, para nós como empresários. Então, isso é uma coisa que me deixa um pouco frustrado. Todo mundo frustrado aí. Você tocou no assunto aí que em ações diferentes a gente até já falou. Mas, por exemplo, hoje são quantas empresas dentro do distrito hoje? Hoje nós temos uma associação com 16 empresas. 16 né? empresas. Então é a ADE, Pronto. a Associação Distrito Empresarial de Eunápolis. De Eunápolis. Dentro dessas 16 empresas, não vou falar com conhecimento de causa porque não faço parte, não tenho. Mas, por exemplo, qual é o engajamento, que nós estamos falando aqui de garra, de perseverança, né, dentro do nosso bate-papo aqui, de foco. Qual é o engajamento das 16 empresas para que possa tornar o distrito industrial, não pensando no poder público, o poder público é uma situação à parte, mas a gente pensando no poder do empresário de mudar a questão. Qual é o engajamento das 16 pessoas para que o distrito industrial seja diferente dentro da visão que você tentou transmitir para a gente aqui hoje? Qual seria isso? Quais são os movimentos, né, que foram total, além desse que você acabou de falar? Primeiro a gente teve que estudar o que é ser uma associação. Então a parte legal, e aí nesse ponto o doutor Alex Ornelas foi um cara que é o advogado da associação no início, nos ajudou, né, de forma voluntária, para a gente primeiro constituir uma associação, para ter uma voz ativa. Para daí, desse momento, legalmente constituída, esses 16 empresários, né, que foi com o qual houve a abertura dessa associação, pensasse de forma coletiva no que todos queriam. Então, houveram diversas reuniões, até semana passada houve uma reunião da diretoria. Primeiro a gente pensou, olha, a gente precisa de estrutura. Então, a gente precisa transformar isso aqui no distrito industrial, visando todos os funcionários, né, visando o quanto as pessoas boas queriam estar lá, mas não estão lá por algum motivo. Porque não tem um ônibus que chega dentro do distrito. Então, a infraestrutura foi o primeiro passo. Então, a gente pensou, como empresário, a gente precisa mudar esse cenário. E começando pela infraestrutura. Então, fizemos a primeira reunião, convidamos a prefeita Cordélia, que compareceu à reunião, tomou algumas ações junto ao distrito, para que pelo menos a gente tivesse o básico, desde lixo, iluminação, limpeza. Foi dado esse primeiro passo, essa aproximação. Em seguida, a gente conseguiu uma reunião em Salvador, numa agenda que foi organizada pelo Paulo, da Casa Civil, junto ao subsecretário, onde a gente levou os pedidos da associação para Salvador. Então, a gente levou um projeto de infraestrutura, onde a Karen, a nossa engenheira, eu acho que vocês conhecem, a Karen Daniela, também trabalhou de forma voluntária para a associação. Então, quero deixar claro isso aqui também. Foi uma pessoa muito querida, que abraçou a causa. Né? Ela gosta. Para que a gente mostrasse um pouco a cara de Eunápolis, que tinham pessoas que não estavam de braços cruzados, esperando só que a iniciativa pública fizesse alguma coisa. Não, como empresários, a gente estava aqui para dizer, olha, estamos aqui, vamos fazer sim algo, nos reunimos, temos força como associação, e a gente quer que o poder público tenha a sua parcela de responsabilidade junto à nossa associação. Então, houve essa visita, houveram alguns compromissos, agora houve uma mudança dentro do SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Houveram mudanças desde o secretário a todas as pastas que tinham. O momento que estamos hoje
caminhamos bem para um acordo de cooperação, onde a associação ela vai gerir o distrito industrial. Então, todas as certidões, tudo foi feito em conjunto com todos os empresários. Não, como presidente, não estou falando por mim, estou falando por todos nós que nos reunimos. E agora a gente está nessa labuta aí de dizer o seguinte: ó, chegamos lá na ponta, agora a gente quer o retorno. O retorno é a associação, ela gerir o distrito, e aí, com esse acordo de cooperação, a gente começar, via infraestrutura, dar uma cara melhor para o distrito e isso atrair outras grandes empresas para dentro do distrito. Bem respondido, né, tio Fito? Tá. Muito bem respondido. Pois é, então tem as duas, só está faltando o governo, a parte do governo do estado mesmo. Tomar atitude. Essa é a parte porque aqui principal tá tudo certo, do né? acordo de cooperação, porque aquela área é uma área do governo do estado. Então, por mais que ter um olhar o melhor, né? município ele ajude, É. mas é uma área do governo do estado. Aí precisa de uma coisa melhor. Sim, tio Pablo, a gente está falando de foco, determinação, a gente já sabe que você tem tudo isso. E por isso a gente está aqui para querer compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas aprendam, né? Com pessoas. Ai, meu Deus, tinha que derrubar. Corta, Vaguinho. Corta. Agora, Fernanda tá rindo, hein? Tia Fernanda, você tá de sacanagem. Corta, Vaguinho, que a gente vai tomar um agora, Vaguinho. Agora eu vou tomar uma. Então, tio Pablo, até agora nós falamos todo isso aí da sua história, que é linda, parabéns. E só com determinação e foco que a gente consegue mesmo as coisas. Concordo com você. E por estar falando tudo isso, de foco, que você já falou da sua história, eu queria que você desse uma ideia de um livro, né, que te ajudou muito, para a gente continuar ajudando mais pessoas também. Tá. Eu estou lendo um livro bem bacana, comecei essa semana, que é o Plataforma. Mas eu acho que se tem um livro que eu gostei bastante, e ele é bem didático, eu gosto muito do professor Falcone. Acho que eu já disse isso para o Fito. Já. E ele fala muito de método, ele fez parte desenvolveu a cultura da companhia, da Ambev, participou com o Jorge Gerdau. Então ele tem um livro que é O Verdadeiro Poder, que ele trata essa questão de método com cases. Então, contando como é que foi lá na empresa X, Y. Eu acho que é um livro bem bacana para quem quer empreender, e entender um pouco por dentro das empresas esses bastidores, né? Porque todo mundo só vê o lado legal, né? De fora. Tudo é uma maravilha. Tudo é maravilha. Então, a gente quer sempre a grama do vizinho, não é verdade? Pois é. Então, acho que esse livro é bem bacana. O Verdadeiro Poder. Vicente Falcone. Anote aí, meus amores. Eu vou até anotar aqui, que eu vou pedir sempre para todos os entrevistados um livro. Né? E tio Fito, um livro também, tio Fito, porque você gosta muito de ler, não é? Eu gosto de ler, né, buscando mais pelo livro da autoajuda, que foi uma coisa que eu busquei quando eu precisei, para tomar uma decisão, para poder mudar o patamar, passar de fase, né? Como diria nosso amigo Xará, o Pablo Marçal, Xará do Pablo, para você mudar de fase. Então, tem N livros, né? Eu poderia citar aqui Casais Inteligentes Se Enriquecem Junto, né? Eu poderia citar aqui O Poder do Agora, mas um livro que marcou muito para mim foi A Ciência para Ficar Rico, né? Eu gosto muito desse livro, aprendi muito com ele, não na ideia de você ficar rico apenas financeiramente. A ideia do livro, quem for ler direitinho, a ideia não é essa, porque lá na Ciência para Ficar Rico, ele te questiona o que seria para você ser rico, né? Às vezes, muitas pessoas acham que riqueza é acúmulo de fortuna, outros acham que riqueza é ter uma saúde boa. E dentro daquele livro eu consegui entender que riqueza é um conjunto. Você precisa ter dinheiro para você fazer boas coisas, mas você precisa ter saúde, você precisa ter uma boa convivência familiar. E esse livro foi o que me abriu um pouco a mente. Então, se eu fosse poder indicar para alguém, leia um livro que vai abrir tua mente para você dar um próximo passo, você subir um degrau da escada, leia A Ciência para Ficar Rico. Seria essa uma indicação. Vou fazer outra pergunta. Tio Fito, você está aí com o tio Fito? Várias coisas, né? Se eu for falar baseado no que eu aprendi no livro, mas é isso aí. Eu estou a 2 degraus acima. Eu sou hoje uma pessoa milionária. Olha só, muito. Milionária. Porque eu faço o que eu quero e poucas pessoas conseguem isso. Pablo acompanha um pouco da nossa vida. Então, eu trabalho com o que eu gosto.
faço o que eu quero, a hora que eu quero, e graças a Deus por ter mudado o meu modo de pensar. Eu tinha como falei há pouco instante, eu tinha uma vida muito atribulada, a gente tinha muita ocupação e pensava que estava ganhando, mas às vezes você não estava ganhando. Você estava deixando sua vida passar, você não estava tendo retorno financeiro, você, pelo contrário, só tinha estresse e pressão alta. Lá na sua começo também foi assim, né, tio Paulo? Muito, com essa ideia, bastante. né, que você só queria Isso. trabalhar. Isso. Hoje você trabalha, mas Muito. menos, não? Muito. Mas eu só acho que trabalho com qualidade, vamos colocar assim. Então, Trabalho mais administrado, né? É isso, com qualidade. Consegue conciliar. E com qualidade você tem até uma produtividade melhor. Você acha que agilidade é a mesma coisa que pressa. Qualidade é uma coisa, agilidade é outra. As duas coisas juntas têm um poder gigante. Respondido, tia? Respondido, show de bola. Então, assim, eu queria muito que a gente ficasse aqui horas a fio, Pablo, falando do nosso trabalho. Peraí. Você vai falar da pergunta do... não acabou, não. Você vai falar do... Vou falar. Ah, mas você já... Estou dando a introdução. Calma. Não deixou ele. Não deixou o cara nem Não. Vamos repetir. Então eu queria, Pablo, que a gente ficasse conversando aqui muito tempo, porque eu acho que você tem uma história que dá para a gente falar aqui 2, 3, 4 horas sem parar e vai sobrar espaço ainda, né, na tua vida. Mas assim, a mudança, né, para Eunápolis te trouxe novos horizontes, né? Você tem uma visão hoje da nossa região e o grupo que você pertence hoje, a GP7, que é o grupo que faz parte da Ambev, tem ideais. Hoje, quais são as novas ideias, os novos ideais do GP7 aqui na nossa região, né, que o Pablo pudesse estar contando para a gente? Eu falo lá na empresa que a nossa obsessão é uma obsessão. É o nível de serviço. É a gente atender bem, ter todos os produtos disponíveis, entregar na hora certa, no local certo, no menor... Entregar no lugar certo, no momento certo, o menor custo possível, ter todos os produtos disponíveis para que a gente consiga que os nossos clientes eles se sintam satisfeitos e felizes com a Ambev, com a GP7. Então, a gente tem uma obsessão hoje. Quando a gente chegou aqui, quando a gente analisa os pontos de cheque, a participação no mercado, na época, né, ela estava num momento de declínio. Hoje a gente está num crescimento exponencial. E me deixa muito feliz olhar para frente e saber que tem muito mais. Então, os nossos clientes, eles é a nossa razão de existir, né? Se eu posso dizer qual é a nossa missão, é o nosso cliente. E quando você falou dessa questão do quanto você trabalhava com a satisfação das pessoas, né? Que é fazer Isso. a festa e tal. Exatamente. Eu lembro muito do Walt Disney, né? A missão do Walt Disney é fazer as pessoas felizes. Isso é muito difícil. E essa tem que ser a nossa obsessão. Entregar um nível de serviço adequado para que aquele cara se sinta feliz, para que quando ele pega numa latinha de cerveja, ele diga, essa marca me representa, esse cara me trata bem, esse cara me entrega a cerveja que eu vivo desse negócio. Então, todos eles são importantes, do pequeno ao grande. Então, tem uma obsessão grande pelo nível de serviço. Então, os nossos próximos passos são esses. A gente está se adequando, a gente está olhando para dentro da nossa companhia para saber, o presidente da companhia, ele fala muito isso. O que é que a gente pode fazer hoje para entregar melhor, para trazer novos produtos, para que as pessoas olhem para a gente como uma referência. Esse é o momento da nossa provocação interna, dos 3 sócios, da gente se provocar para dizer, nem tudo é só dinheiro, né? Então, trabalhando com pessoas. Então, as pessoas precisam estar felizes. Para que essa felicidade ela aconteça no momento da venda, no momento da entrega. Porque o produto a gente não precisa falar. São os melhores. Com São certeza, os melhores. com certeza. Então, a gente precisa agregar valor a isso. Então, agregar valor a isso é o nível de serviço, é a satisfação dos nossos clientes. Essa é a nossa obsessão. Eu tenho certeza que a GP7 ela vai continuar esse crescimento exponencial e a gente
vai se tornar um player ainda mais forte aqui na nossa região, em Eunápolis, em Porto Seguro, onde a gente atende. Onde tiver um caminhãozinho da GP7 lá, na porta daquele cliente, eu quero que ele olhe com satisfação. Pô, chegou a GP7, chegou a Ambev. Eu estou feliz porque esses caras chegaram aqui. Então, mas dá para ver isso nos seus olhos. Brilho, né? O brilho seu chega a mudar. Quando você falou logo no início, no meio aqui do podcast, você falou muito do amor, né? Que você se entrega, de que você recebe. Então, com certeza, quando se faz com amor, isso também acontece e brilha em qualquer lugar. Mas parabéns, a gente percebe que seus olhos chegam a brilhar. Isso é interessante. E o empresário Pablo, hoje, 3 anos aqui na nossa região, é um empresário realizado, né? Você já falou de alguns objetivos que a GP7 tem, mas o empresário Pablo é um empresário realizado ou falta algo mais dentro desse setor? E depois eu vou deixar uma pimentinha para você aí. Essa inquietação dele... Ele é difícil, hein? O Fito é difícil. Nós estamos em um ano hoje, né, um ano de mudança, um ano que nós vamos ter uma eleição presidencial, um ano de situação. E você, tudo que você falou aí, você é uma pessoa de um conhecimento muito elevado, uma pessoa politizada. Depois eu queria que você desse, não, logicamente, a tua opinião sobre qualquer candidato, que não é a nossa meta hoje, mas sobre o poder de decisão que está na mão do eleitor em si. O que pode ser feito hoje em um ano político, né, sem a gente estar pendendo para lado A ou lado B. Mas uma opinião de um empresário, o que você acha hoje que pode ser feito em uma decisão que nós vamos ter daqui a 5 meses. Aí você vai no final. Primeiro a sua satisfação, né? E o Fito, ele é só bala de prata. É perguntinha leve. Hoje nós estamos só tomando a cervejinha, tomando a cervejinha. Tá bom, a cervejinha gelada, comidinha de boteco. Adorei. Tia Marcela arrasou. Parabéns, tia Marcela ou tia Fernanda de Fito? Olha, tu não fala isso não, hein? Tia Marcela. Então, assim, o empresário Pablo hoje é realizado, falta alguma coisa, e depois aquele assuntozinho que nós falamos sobre o processo pimentinha, político. A pimentinha. Eu posso dizer para você que realização, para mim, é uma coisa muito ampla. Então, cada degrau que eu subo, eu me sinto realizado. Eu acho que a conjuntura dos degraus vai ser a realização plena. Mas eu sou muito realizado. Então, eu sou realizado por ter uma família bacana, por ter bons amigos, por ter trabalho, né, por ter objetivos a serem alcançados, né, um passo após o outro. Então, a realização para mim é uma coisa muito ampla. E eu prefiro dissecar a realização em passos. Então, cada passo que você deu e deu certo é um objetivo alcançado, tem que ter uma celebração, há uma realização para que você pense no próximo passo. Então, a minha cabeça ela funciona desse jeito. Então, eu alcancei esse degrau, eu quero o próximo. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Claro, humildade, sem pisar em ninguém, por meio das pessoas, ninguém é melhor que ninguém. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, sou um cara muito realizado, feliz. Obrigado. E a pimenta? A pimentinha daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco? Ele vai fazer o corte, o break. Corta no próximo episódio. Então, tio Pablo, né? Tio Fito, adorei tio Fito aí agora, né? Com esse papo da pimentinha. E aí? Você não falou a pimentinha, cadê? Esse casal unido aí, reunido é pesado. Quem trabalha unido, continua unido e ganha unido, né, tio Pablo? É verdade. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante, onde o eleitor ele tem que ter certeza do que ele quer, onde ele tem que votar com as suas convicções e não com o voto de cabresto, que existe até, né? No passado, mas ainda existe. Então, quando eu olho para frente, não dá para a gente não reconhecer o que houve no passado. É fato. O país ele passou por um momento, a Lava Jato foi um marco aí na história. Uns dizem que houve desvio, outros não, mas eu vejo como uma evolução do nosso país. O Brasil é um país jovem. É um país jovem. Lógico. Então, a democracia está sendo moldada, a gente está aprendendo ainda. Então, eu acho que é um momento
complicado e conturbado esse momento agora, mas que ele vai se tornar fácil no momento do voto. Então, cada um tem que ter o seu momento de convicção, de voltar com a convicção, saber o que é melhor para você, né? Eu acho que cada um tem que respeitar a intenção, o voto do próximo, o que é que as pessoas pensam. Então, essa intolerância não leva a lugar nenhum. Lógico, cada um tem sua opinião própria. É por aí. Então, mas acho que vivemos um momento importante para a nossa democracia, onde estamos evoluindo, passamos por uma pandemia. Quem é empresário, quem não é empresário, viveu isso na pele, sabe o quanto foi difícil, mas o Brasil ele passou por esse momento, minha opinião, de uma forma satisfatória, então, no nível da economia. Melhor que muitos países por aí, né? Quando a gente olha os países da OCDE, mas a gente não pode deixar de lamentar as mortes que foram ocorridas. Não vejo quando a questão da pandemia como quem acertou, quem errou. Acho que ninguém sabe o que está acontecendo até hoje, então a gente tem que tomar as suas decisões baseado na ciência, mas baseado no que está acontecendo com você também. Então não tem certo ou tem errado nesse momento. Eu acho que o voto vai ser o caminho da democracia mais importante, num momento crucial para que a gente decida se o país ele caminha para um caminho de curva de crescimento ou que ele retroceda com corrupção, com uma série de coisas que estão acontecendo que a gente sabe que não vai levar a lugar algum. Então, tem muita gente séria, da esquerda, da direita, do centro. Então, eu acho que a gente tem que procurar essas pessoas, saber um pouco da vida dessas pessoas para tomar uma decisão. E aí, a apoteose da democracia é o voto, é a eleição, e uma vez passada, a gente tem que respeitar o que foi feito e tocar a vida em frente. Eu desejo tudo de bom para o nosso país, para os nossos negócios, né? Com certeza. Eu voto de vocês, viu, Pablo? Gostei, viu? Eu voto em você. Você isso falou... aí. Comer a pimentinha sem fazer careta é ótimo. Aí você falou de uma situação aí que é fazer análise, né? A gente vai ter uma enxurrada de candidatos aí, né? Tanto no executivo como no legislativo, vamos ter vários candidatos. E a gente fazer uma análise da vida de cada um, né? No poder de honestidade de cada candidato, eu acho que já é um fator muito positivo. Né? A gente vai analisar o que um fez, o que o outro não fez. Né? Vamos ver se aquele candidato está preparado para ele exercer um processo legislativo ou executivo e ver realmente o perfil. O perfil, acho que é a honestidade, eu acho que ela vai ter que imperar, né, dentro desse caminho. Mas muito bom esse bate-papo, foi muito legal. Eu queria agradecer... Pimentinha aí não foi fácil, não. A pimentinha... Eu queria agradecer de coração você ter disponibilizado seu tempo. A gente sabe como sua vida é corrida. E nós estamos aqui já próximo de 10 da noite, né, fazendo isso aí. As pessoas que vão nos ver aí em horários diferenciados. Acredite, uma pessoa que levantou antes das 5, teve para sua empresa, foi para sua academia, né, foi visitar cliente e se disponibilizou aqui para estar com esse bate-papo, né, descontraído, e muito, muito, muito informativo, muito enriquecedor. Muito obrigado de coração. Tia, eu vou deixar aqui o espaço aberto para você e para Pablo, para que vocês possam dar suas considerações finais. A minha é de gratidão. Gratidão. A minha é de gratidão, a de vocês. Pois é, tio Pablo, eu agradeço muito o seu carinho, né, o seu respeito com o nosso trabalho também. Parabéns pela sua família, apaixonado por Joãozinho, apaixonado por tia Marcela. Né? Muito obrigado de verdade você ter aceito o nosso convite e contar a sua história, né? Que é uma história muito bonita e que vai ajudar muitas pessoas também com todo o conhecimento que você tem. Muito obrigada. Eu só espero vocês aí, ó, curte, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, VQM Oficial. Esse é o Visualiza que é Mídia. E deixe você bem à vontade para falar suas considerações finais. Então, vocês sabem do respeito que eu tenho por vocês, do carinho. Já é minha família. Que não queira, já são. Então, a gente conversa bastante. Para mim é uma honra fazer parte desse momento novo na vida de vocês, né?
já trabalho com comunicação há muito tempo, mas agora dando um passo diferente, né? Olhando para o futuro. Lógico. Eu fico feliz de contribuir. Quando o tio Fito aí falou comigo, eu digo, não tem como ele dizer não, né? Não tem como, vamos se organizar. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. É uma honra ter vocês na minha casa. Independente de podcast, né? Aqui a gente até extrapola um pouco, né? Minha mulher está me olhando ali, né? O tio Fito sabe o que é que eu estou falando, Eu sei. Mas eu espero ter contribuído com o podcast, com quem está assistindo, que eu acho que o objetivo final é isso, a gente trazer um pouco de vivência da nossa vida para que isso possa tocar a vida de alguém, para que nessas conversas, outras tantas que virão no podcast, você possa se ver em alguma situação e essa situação possa te ajudar a ter um foco, a ter esperança, a olhar um caminho diferente, a ter um network, a procurar essas pessoas que estão aqui, para que possa se desenvolver. No final, se eu contribuir de alguma forma, eu estou bem feliz. Contribuiu muito. Para de loucura, curte, compartilhe e, lógico, né, se inscreva no YouTube. Beijos mágicos e vamos brindar, né? Saúde para todos nós. Adorei, hein, tio Pablo? Vai.